O mundo está cheio de mistérios e incertezas, o que deixa um monte de gente perplexa. No entanto, algumas pessoas parecem ter descoberto, como Nikola Tesla, que reivindicou os números 3, 6 e 9, são a chave para o universo. Por que Tesla fez esta afirmação intrigante? E como você pode fazer isso funcionar para você? Junte-se a nós enquanto exploramos a mente do brilhante cientista e aprenda porque ele diz que os números 3, 6 e 9 são a chave para o universo. Muitas pessoas sabem sobre Tesla hoje como a empresa que produz mais carros elétricos do mundo. Enquanto a empresa liderada por Elon Musk, que muitas pessoas descreveram como extraordinária, muitas décadas antes da fundação da Tesla, um gênio chamado Nikola Tesla caminhou pela superfície da Terra. Embora o brilho do cientista nunca esteja em dúvida, muitas pessoas estão intrigadas com sua saúde. Isso não é por nenhuma razão, a não ser pela estranha vida conduzida por Tesla. Morezzo, apesar de seu intelecto intimidante e inúmeras invenções que mudam o mundo, Tesla levou uma vida muito pouco marcante. Morreu com uma morte simples e era obcecado pelos números 3, 6 e 9 em toda a sua vida. Tesla nasceu no que é hoje a Croácia, em 1856. Seu pai era um sacerdote da Igreja Ortodoxa Sérvia. Desde cedo, Tesla começou a mostrar a obsessividade que confundia e divertia aqueles ao seu redor. Por exemplo, o futuro gênio poderia memorizar livros inteiros e armazenar tabelas logarítmicas em seu cérebro. Ele dominava línguas sem esforço, mas sua maior peculiaridade era trabalhar durante dias e noites em apenas algumas horas de sono. Aos 19 anos de idade, ele estava estudando engenharia elétrica no Instituto Politécnico de Graz, na Áustria, e não demorou para que ele fosse conhecido como um estudante estrela. Certa vez, ele iniciou um debate contínuo com o professor sobre o que ele chamou de falhas de projeto nos motores de corrente contínua que o professor demonstrou na aula. Mostrando sua teimosia, Tesla descreveu o incidente desta maneira: ao atacar o problema novamente, eu quase lamentei que a luta estava para terminar logo. Eu tinha tanta energia de sobra. Quando empreendi a tarefa, não foi com uma grande determinação com o que os homens costumam fazer. Comigo, foi um voto sagrado, uma questão de vida ou morte. Eu sabia que eu pereceria se falhasse. Agora eu sentia que a batalha estava ganha. Voltar às profundezas do cérebro era a solução, mas eu ainda não podia dar-lhe expressão exterior. Cada vez que você puxa o interruptor e a luz inunda seu quarto, você deve agradecer a Tesla por isso. Ele passou os próximos 6 anos da sua vida obcecado com campos eletromagnéticos e um hipotético motor impulsionado por uma corrente alternada que iria e deveria funcionar. Ele estava tão consumido por isso que não conseguia nem mesmo se concentrar em seu trabalho escolar. Mas quem precisava de um diploma quando ele iria se tornar o pai da eletricidade, certo? Os professores da universidade também estavam preocupados com o hábito do sono insalubre de Tesla, que eles se sentiam compelidos a avisar seu pai. Mas o gênio parecia lidar bem com uma pequena quantidade de sono, pois ele viveu bem até os seus 80 anos. Mas Tesla não conseguiu terminar seus estudos. Ao invés disso, ele se tornou um viciado em jogo, perdeu todo o dinheiro das aulas, abandonou a escola e sofreu um colapso nervoso. Em 1881, Tesla mudou para Budapeste. Depois de se recuperar de seu esgotamento, ele estava andando por um parque com um amigo, recitando poesias, quando uma visão lhe apareceu. As visões se tornariam uma parte importante da vida de Tesla, mas naquele parque, com um bastão, Tesla desenhou um diagrama rudimentar na sujeira de um motor usando o princípio de campos magnéticos rotativos criados por 2 ou mais correntes alternadas. Embora a eletrificação CA já tivesse sido empregada antes, nunca haveria um motor prático funcionando em corrente alternada, até que ele inventasse o seu motor de indução vários anos mais tarde. Em junho de 1884, o capítulo americano de sua vida estava pronto para começar, mas não em uma nota próspera. Ele pousou na cidade de Nova York com apenas 4 centavos no seu bolso, mas ele tinha algo mais em seu bolso que definia apropriadamente sua vida. Uma carta de recomendação de Charles Batchelor, um antigo empregador para Thomas Edison, que simplesmente lia: My dear Edison, eu conheço 2 grandes homens e você é um deles. O outro é este jovem. Uma reunião foi marcada e uma vez que Tesla descreveu o trabalho de engenharia que ele estava fazendo, Edison o assinou no local. Edison ofereceu a ele $50 mil para melhorar as plantas de geração DC que Edison favoreceu, o que Tesla conseguiu em poucos meses. Entretanto, Edison se recusou a pagar a Tesla rapidamente, desistiu e começou a cavar valas para viver. Enquanto isso, Tesla estava destinado a muito mais do que cavar trincheiras. Rapidamente, se espalhou a notícia sobre o potencial investimento no motor CA de Tesla. Então a Western Union Company colocou Tesla para trabalhar em um laboratório não muito longe do escritório de Edison, onde ele projetou sistemas de energia CA que ainda são usados ao redor do mundo até hoje.
Novamente, Tesla afirmou que os motores que ele construiu ali lhe apareceram em visões ou como ele os imaginava. Ele simplesmente os reproduzia sem mudar nada, e eles funcionavam como ele esperava. Uma das maiores peculiaridades deste brilhante pesquisador, além de sua obsessão com os números 3, 6 e 9, mas 3 em particular, era como ele poderia se afastar de tanto dinheiro. Tesla poderia ter se tornado um bilionário, se não o homem mais rico, mas ele escolheu deixá-lo ir. Eis como isso aconteceu. Tesla patenteou seus motores CA e sistemas de energia, que, inclusive na época, foram ditos como as invenções mais valiosas desde o telefone. George Westinghouse rapidamente percebeu que os projetos de Tesla poderiam ser exatamente o que ele precisava em seus esforços para ultrapassar a corrente DC de Edison. Então ele licenciou as patentes de Tesla por $60 mil em ações e dinheiro de royalties, com base na quantidade de eletricidade que a Westinghouse poderia vender. Ele prevaleceria no que seria a Guerra das Correntes, mas a um custo íngreme em litígio e competição tanto para Westinghouse quanto para Edison's General Electric Company. Para evitar a falência que ele poderia ver em seu futuro, a Westinghouse tentou convencer Tesla a conceder-lhe alívio dos royalties que ambos concordaram, e Tesla, em agradecimento a um homem que nunca tentou enganá-lo, rasgou o contrato de royalties, incluindo os milhões de dólares que já lhe eram devidos e bilhões em receitas futuras. A eletricidade não foi a única conquista deste brilhante cientista. Sua mente era fértil demais para isso. Antes da virada do século XX, Tesla tinha produzido o projeto de uma poderosa bobina que podia gerar altas voltagens e frequências, levando a novas formas de luz, como o neon e fluorescente, assim como os raios-x. Tesla também descobriu que estas bobinas, que logo seriam chamadas de Tesla Coils, tornaram possível o envio e a recepção de sinais de rádio. Ele rapidamente solicitou patentes americanas em 1897, vencendo o inventor italiano Guglielmo Marconi. Tesla levou o mantra "acredite em si mesmo" a um nível totalmente novo, pois ele acreditava que a sua mente era sem igual. Ele não estava acima do que os seus contemporâneos, mas aqueles que uma vez o contrataram, como o grande Thomas Edison. Sobre Edison, Tesla disse: se Edison tivesse uma agulha para encontrar em um palheiro, ele procederia imediatamente com a diligência da abelha para examinar palha após palha até encontrar o objeto da sua busca. E eu fui uma testemunha lamentável de tal feito que uma pequena teoria e cálculo teria poupado a ele 90% do seu trabalho. Enquanto Tesla estava ocupado inventando coisas que mudavam o mundo, algo mais estava acontecendo em sua vida. Seu amor pelo número 3, que tem efeitos até hoje, pois continua a inspirar aqueles que acreditam que os números vão ajudá-los a manifestar seus desejos. Para os gênios, um dos fardos do privilégio é perceber tudo o que as outras pessoas não percebem. Tesla foi afetado por isto, e ele encontrou um padrão numérico que molda a vida humana. Na verdade, Tesla disse uma vez que 3, 6 e 9 tinham a chave do universo. Muitos praticantes de autoajuda de hoje construíram suas ideias a partir da teoria de Tesla sobre como os números influenciam os resultados da vida. O que Tesla viu nos números 3, 6 e 9? Bem, há padrões lá dentro. Por exemplo, dobrar 1, depois 2 e assim por diante, cria um padrão que exclui 3, 6 e 9. O cientista Marco Rodin acredita que 3, 6 e 9 então representam um campo de fluxo, ou um vetor da terceira para a quarta dimensão. Além disso, trabalhando na declaração de Tesla, muitas pessoas criaram conceitos que mostram a natureza verdadeiramente única do número 3. Por exemplo, existem padrões recorrentes como a sequência de Fibonacci e a proporção de ouro. Você também tem o sistema binário poderes de 2, que é como as células são divididas de 1 em 2, depois as células se dividem em 4, depois 8, 16 e etc. Alguns chamam isso de planta de Deus, porque os seres vivos passam por esse processo. E aqui está outro pensamento que pode explodir a sua mente. Tem uma escola de pensamento que 9 em particular, e talvez 3, 6 e 9, podem representar um mundo não físico, a energia que compõe o pensamento e a consciência, enquanto as outras figuras são as coisas do mundo físico, compondo os padrões que observamos na natureza. Alguns sugeriram que 3, 6 e 9 podem levar a uma quarta dimensão. Alguns acreditam que 3, 6 e 9 podem representar energia, frequência e vibração. E isso não é tudo. A teoria dos números, que forma a base da matemática, trata essencialmente de números primos, que são o DNA do mundo dos números. No entanto, até onde os primos vão, assim como o DNA no corpo é composto por 3 subunidades químicas sequenciadas de 3 a cada vez dentro dos genes. O pai de todos os números primos é, na verdade, o número 3. O 3 também é especial, porque é o único número que é a soma de todos os números que o procedem. Você deve ter ouvido a frase latina
omni trium perfectum, ou tudo que vem em 3 é perfeito, ou cada conjunto de 3 está completo. Pegue a própria origem do universo que você verá que o número 3 continua aparecendo. Depois do Big Bang, os 3 elementos do universo, energia escura e matéria normal irrompem na existência, junto com, esperem por ela, os trigêmeos, espaço, tempo e matéria. Depois disso, o espaço se dividiu em 3 dimensões. O tempo se dilatou em 3 fases e a matéria picada em 3 estados. E para cada especificação de matéria que surgiu, ela encontrou a sua reação igual e oposta na antimatéria. Só quando tal oposição binária encontrou a sua síntese é que é uma, resultando assim em 3 entidades. O universo recém-nascido poderia ter começado então a crescer. Então as 3 gerações de quarks e 3 gerações de leptões surgiram. E isto foi seguido por 3 tipos de mudanças de cor. Quanto a esses quarks, 3 acabaram em um próton e 3 quarks em um nêutron. De fato, as 3 partes principais de um átomo, nêutrons e prótons e elétrons, se seguiram. Mesmo com a expansão do universo, 3 formas ou tipos de galáxias surgiram. Mas então, nós também temos as 3 leis de Newton do movimento, e nós normalmente referenciamos as coisas em 3 dimensões. Em sua vida, Tesla manifestou sua obsessão de inúmeras maneiras. Ele andava 3 vezes ao redor do quarteirão antes de entrar no prédio. Tesla lavava sua louça com 18 guardanapos. Veja, 18 é divisível por 9, 6 e 3. E o inventor também só ficaria em quartos de hotel que tivessem um número de quarto divisível por 3. Mas Tesla não foi a primeira e única pessoa a ver o significado dos números. Ao longo da história, os números têm moldado coisas como religião, cultura, estilo de vida, etc. Tomemos a religião como exemplo, onde somos novamente confrontados pela poderosa lei dos 3. Uma das religiões mais antigas do mundo, o hinduísmo, contém o que é conhecido como o Trimurti. A filosofia chinesa contém 3 pilares: confucionismo, taoísmo e budismo. E o cristianismo, que cerca de 33% do mundo adere, tem um conceito de 3 em uma posição focal. Por exemplo, 3 evangelhos dizem que 3 homens sábios vieram com 3 tipos de dons para Jesus de Nazaré. No breve período de seu ministério, Jesus ressuscitou 3 pessoas dos mortos e previu que seu discípulo Pedro o negaria 3 vezes, tudo na esteira de sua iminente crucificação. Há também um conceito de trindade no cristianismo, que procura explicar o relacionamento entre 3 entidades que são tomadas como uma só ou completa. Enquanto cuidava de um carinho pelo número 3, Tesla desenvolveu outro tipo de carinho, que você provavelmente adivinhou errado. Ele nunca se apaixonou por uma mulher, mas optou por dedicar a sua atenção aos pombos. Quando ele morava em Nova York, ele passava muito tempo alimentando pombos no parque. Ele também carregava para casa qualquer pombo machucado para que ele pudesse cuidar deles para trazer de volta à saúde. Ele não fechava as janelas do hotel para que os pombos pudessem visitar quando quisessem, resultando em um pesadelo para o pessoal da limpeza. Uma vez ele até pediu a um chefe do hotel para preparar uma mistura especial de sementes para os seus amigos. Esta afiliação com pombos era intrigante para as pessoas que conheciam Tesla por causa de outra curiosidade. Ele era um germófobo bem conhecido. Tesla nunca se casou, mas admitiu se apaixonar por um pombo branco muito especial que o visitava regularmente. Ele disse: "Eu amava aquele pombo como um homem ama uma mulher e ele me amava. Enquanto eu o tivesse, havia um propósito na minha vida." E se você fosse um homem casado, Tesla não acreditaria que você pudesse ser a fonte de grandes invenções. Mas se você tentar o seu método 3, 6 e 9, você pode conseguir atingir alguns dos seus objetivos. Então, o que seria o método 3, 6 e 9? Se você é um usuário regular do TikTok, você pode ter se deparado com o movimento 369 da manifestação que floresceu durante a pandemia. É um método que tem sido rastreado até Tesla pelo próprio inventor. Este método foi criado pelo guru da lei da atração, Karen Yee, que diz ter manifestado $10.165,46 por fazer a prática de forma consistente. Quando você pensa sobre isso, se você já desejou ou deseja algo e imaginou que isso acontecesse, como conseguir um trabalho específico ou conhecer a sua alma gêmea, você manifesta e você pode nem ter percebido isso. Aqui está como funciona. Você descobre o que você quer atrair, então, por exemplo, um bom emprego, dinheiro, casa, relacionamento amoroso, etc. Você faz uma afirmação para afinar exatamente o que você quer atrair, como se já tivesse acontecido. Então, por exemplo, você pode escrever: "Eu estou tão feliz por estar trabalhando como professor de inglês para adultos em Madrid." Ao rabiscar, imaginar que a sua afirmação se tornou realidade, junto com as emoções ligadas a ela, pode ajudar a solidificá-la ainda mais.
Você pode se imaginar em uma sala de aula em Madrid. Você está feliz e sorrindo para os alunos. Se você é novo em manifestação, você pode se perguntar como a manifestação funciona, ou se ela funciona de um todo. Mas você deve saber que, de acordo com Rachel Gibler, uma treinadora de manifestação, a mente subconsciente é de onde vem 90% das ações que realizamos em nossas vidas. Ela é baseada em experiências passadas, pensamentos e sistemas de crenças. Assim, para que a sua manifestação tenha sucesso, você deve aproveitar essa energia em seu subconsciente. Você deve sempre acreditar que o que quer é possível e você obterá se você colocar no trabalho. Então, como o 369 do Tesla entra? Uma vez que você tenha identificado o que você quer manifestar, pegue seu diário porque você vai precisar muito dele a partir deste ponto em diante. Tem 3 passos aqui. Quando você acordar, escreva sua afirmação 3 vezes. À tarde, o escreva 6 vezes. Antes de dormir, escreva-o 9 vezes. Esse método funciona porque ele pode potencialmente ajudar a fundamentar a sua mente, intenções e ações de uma forma que atraia mais do que você quer ver em sua vida. Se ele estiver na vanguarda da sua mente, você provavelmente será capaz de reconhecer as oportunidades ao invés de passar o seu dia no piloto automático, reciclando os mesmos pensamentos e sentimentos antigos e atraindo as mesmas coisas indesejadas. Enquanto isso, usando este método, você tem que fazer algo mais que Tesla fez: agir. Além de escrever suas manifestações no tempo presente e visualizá-las como já tivessem acontecido, você deve dar passos alinhados em total direção ao seu objetivo.